Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje nós vamos começar a estudar então as funções trigonométricas, tá? Então esse primeiro diagrama, né, esse primeiro desenho, ele ilustra no círculo trigonométrico todas as funções trigonométricas, as 6 funções trigonométricas que nós vamos estudar. Eu vou rapidamente falar sobre ele, depois nós vamos detalhar e vai ter cópias dessa imagem detalhadas, né, para cada uma das funções, né? Mas basicamente nós temos o círculo trigonométrico aqui, né, de raio 1, obviamente. Aqui nós temos o centro, né, do círculo trigonométrico, né, e temos aqui o ângulo alfa, né, o ângulo alfa determinando então esse ponto M aqui, ó, esse ponto M, ok? Observe então aqui as projeções, né, que nós temos, mostrando então as projeções do seno e do cosseno. Depois nós temos essa reta tangente passando aqui por este ponto aqui, mostrando então as projeções aqui da tangente e da secante. E finalmente temos essa outra reta tangente aqui passando por este ponto aqui, né? Mostrando então as projeções da cossecante e da cotangente, né? Isso a gente vai falar agora detalhadamente, função trigonométrica por função. Vamos colocar aqui num, ok? Maior assim, né? Então, começando então pela função seno, né? Então, o detalhe que a gente tem daquele círculo que a gente mostrou agora com todas as funções, o detalhe que se refere à função seno e também a cosseno, né? É esse triângulo retângulo aqui, né? Ok? Esse triângulo retângulo aqui. Aqui nós temos o ângulo alfa, né? O ângulo alfa, então o seno do alfa, né, é o quê? Esse ângulo alfa determina esse ponto M aqui, né? E o que está mostrando aqui é que o seno é essa projeção aqui, ó, B. É o valor desse segmento OB aqui, ó. É a projeção do E, o seno então é a projeção do ponto M no eixo vertical, né? Esse ponto B, então essa distância OB, então é o seno do ângulo alfa, né? É isso que a gente fala aqui, né? Então, opa, centralizar aqui melhor. Então definimos então o seno de alfa, né? Como sendo então a ordenada OB do ponto M, né? Então a função seno f de x é igual a seno de x, onde esse x aqui é na verdade o ângulo alfa. A gente tem que ter cuidado que esse x aqui não é, vamos voltar aqui, não é este x aqui. Esses eixos xy que aparecem aqui são os eixos horizontal e vertical do círculo trigonométrico, né? Não são os eixos do gráfico da função, né? Então, esse x aqui, né, não se refere, isso é importante entender, né? Muitos alunos fazem confusão. Não se refere a esse eixo aqui, né? E a essa projeção aqui. O x se refere a esse ângulo alfa, né? O valor do ângulo alfa, que é esse x, então, da função seno. Não se confundam, né? Às vezes essa notação pode confundir, né? Mas então a função f de x igual a seno de x, nesse caso o x é um ângulo, né? Bem, qual é o domínio da função seno? Bom, o x, né, que é o ângulo alfa, ele pode fazer qualquer número de voltas, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né, no círculo trigonométrico, tantas voltas quanto se queira, tanto no sentido horário quanto anti-horário, né? Portanto, é óbvio que o domínio da função é reais, né? Então, o ângulo alfa, que é o x, pode ser qualquer número real. Bom, quanto à imagem, bem, então é só olhar aqui, né? Se o seno de alfa, né, o seno de x, é a projeção do ponto M no eixo vertical e o raio do círculo trigonométrico é 1, então este ponto aqui é o ponto 0, 1, e este ponto é o 0 menos 1. Portanto, as projeções possíveis no eixo vertical vão de menos 1 até 1, e esse é o domínio, são os valores possíveis, então, da função seno, é isso que está aqui, né? Então, a imagem
da função f, função seno, é o intervalo fechado de menos 1 a 1. E lembrando então que a função seno é uma função periódica. O que significa isso? O valor da função se repete, né, com o período 2π, né? Porque sempre que ele faz uma volta inteira, né, ele tem um período então, de 2π radianos, porque sempre que ele faz uma volta inteira, ele volta ao início do círculo trigonométrico e volta a repetir então os valores, né? É uma coisa importante, né, ao observar aqui o círculo trigonométrico, né? Se o seno é essa projeção B aqui, é bom ver então que para o ângulo zero, quando alfa é zero, esse ponto M ele está aqui, ó. Está aqui, ó. Então, a projeção lá é zero, portanto, o seno de zero é zero. Quando o ângulo alfa está aqui em 90 graus, a projeção é 1. Quando o ângulo alfa está aqui em 180 graus, né, então que seria π radianos, né, então aqui então é 0 radianos, o valor é 0 da projeção. Aqui é π sobre 2, é 1, e aqui é π, é o que? 0 de novo, e aqui é 3π sobre 2, é menos 1. Então, com esses valores aqui é possível construir, então, esse gráfico do seno, né? Estou lembrando, então, quando o x aqui, ó, no eixo, lembrando que esse eixo x aqui do gráfico não tem nada a ver com aquele eixo x lá do círculo trigonométrico, né? O eixo horizontal do círculo trigonométrico, que lá é só para obter as projeções, né? Para os valores das funções seno e cosseno. Aqui, esse eixo x é, na verdade, o ângulo alfa, né? Quando alfa é zero, o valor de seno é zero, nós vimos lá. Quando alfa é π sobre 2, que é 90 graus, a projeção é 1. Quando alfa é π, 180 graus, a projeção volta a ser zero. Quando alfa é 270 graus, ou 3π sobre 2, a projeção, então, é menos 1. Tá? Então, esse é o aspecto, então, do gráfico da função seno, né? A gente chama esse gráfico de senoide, né? Senoide é o gráfico que representa, então, o formato dessa curva da função seno, então a senoide. Observe, então, que a função, ela alterna intervalos em que a função é a função seno ao longo de todo o seu domínio, que é R, ela alterna momentos em que a função é crescente, momentos em que a função é decrescente. Nesse pedacinho aqui que eu estou mostrando, observem que a função é crescente de menos π sobre 2 até π sobre 2 e decrescente de π sobre 2 até 3π sobre 2, ok? Bom, com relação então à função cosseno, é o mesmo detalhe lá do círculo trigonométrico que eu usei no seno, só que em vez de ser a projeção, o seno era a projeção no eixo vertical, o cosseno é a projeção no eixo horizontal. Então, o valor do cosseno esse é o valor desse segmento aqui de O até A, né? Esse que é o cosseno então do ângulo alfa, né? Então, definimos então o cosseno de alfa, né, como sendo a abscissa OA do ponto então M, né, desse ponto M, né? Essa projeção. Ou seja, a função cosseno é definida como f de x é igual a cos x, né? Lembra então que esse x na verdade, está representando aqui nessa forma canônica, né, da função, está representando o ângulo alfa, né? Então, essa função tem como domínio reais, né, mesmo argumento do seno, e imagem, e a imagem da função cosseno é, de novo, o intervalo fechado menos 1 a 1, basta nós irmos lá de novo no círculo, né, para ver, então, que as projeções possíveis, esse ponto aqui, nesse ponto aqui, seria o ponto 1, 0, este ponto aqui é o ponto menos 1, 0, então todas as projeções estão entre, já que o raio, né, do círculo trigonométrico é 1, todas as projeções estão entre 1 e menos 1, né, projeções do cosseno, que são no eixo x, né, no eixo horizontal, portanto, isso justifica aqui, então, que a imagem seja esse intervalo fechado de menos 1 a 1, né, e assim como a função cosseno também é periódica, então com período também é 2π, né. O gráfico da função cosseno, tá? Então se a gente olhar lá a função cosseno lá no círculo trigonométrico completo, né? Então quando alfa é zero,
Observem que quando o M está aqui nesse ponto aqui, ó, então a projeção é tudo isso. O A coincide aqui, né? A projeção é tudo, ou seja, a projeção é todo o raio do círculo trigonométrico, que é 1, portanto o cosseno de zero é 1. Quando o ponto M está aqui, ou seja, 90 graus, ou π sobre 2, né? A projeção, veja que a projeção aqui sobre o eixo X, o eixo horizontal, é zero, né? Projeta aqui direto em cima da origem, que é zero. Quando o alfa é π, ou 180 graus, a projeção, esse valor aqui é menos 1, né? O raio aqui do círculo é 1, portanto, esse valor aqui é menos 1. Portanto, o cosseno de 180, ou π, é menos 1. Se a gente seguir esses valores, esse raciocínio aí, olhando essas projeções, nós podemos tirar facilmente o gráfico, então, do cosseno, né? Então, ali a gente viu que o cosseno do ângulo zero é 1, o cosseno de π sobre 2 é zero, o cosseno de π, que seria 180 graus, é menos 1, e assim por diante, né? É fácil tirar alguns pontos para poder traçar, então, esse gráfico, né? E observe também que, assim como a função seno, a função cosseno alterna intervalos em que ela é crescente com intervalos que ela é decrescente, né? Então, por exemplo, aqui nesse pedaço que eu ilustro aqui do gráfico, né? A função é crescente no intervalo de menos π até x igual a zero, né? Aqui, e decrescente de de zero até π, né? Aqui ela é decrescente, ok? Agora, aqui é interessante que a gente está traçando, então, os dois gráficos do seno e do cosseno juntos no mesmo gráfico, né? A gente tem o seno em verde e o cosseno em vermelho, né? Observe, então, como os dois gráficos são idênticos. Na verdade, a única diferença que tem entre a curva do seno e a curva do gráfico do cosseno é simplesmente uma translação no eixo x de quanto? De π sobre 2. Observem que esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui na curva vermelha equivale a esse ponto aqui na curva verde. E essa distância é π sobre 2. Este ponto aqui na curva vermelha equivale a este ponto aqui na curva verde. De novo aqui, essa distância é π sobre 2. Este ponto aqui na curva vermelha equivale a esse ponto aqui na curva verde, de novo, de π sobre 2 para π, também temos aqui um intervalo de π sobre 2. Então, ambos os gráficos são idênticos, apenas então que um é a translação, é o outro gráfico sofrendo uma translação no eixo x, né, de π sobre 2 radianos. Bem, a gente tem que entender então, né, pelo que é fácil ver esse triângulo retângulo do seno e do cosseno, quando a gente olha aqui, esse desenho aqui, né, então a gente tem aqui o ângulo alfa, né, temos aqui então as projeções do seno e do cosseno, aqui nós temos, como essa projeção aqui é ortogonal, obviamente, ao eixo horizontal, nós temos ângulo 90 graus, né? E aqui, esse segmento O até M, né, é o raio do círculo trigonométrico, ele é 1, né? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo com hipotenusa 1, em que o cateto oposto ao alfa é o seno de alfa e o cateto adjacente é o cosseno de alfa. É isso que eu mostro aqui. Então, esse então é o triângulo retângulo do seno e cosseno. Nós temos aqui o ângulo alfa, a hipotenusa é 1, o cateto oposto é seno de alfa, o cateto adjacente é cosseno de alfa, né? Então, isso dá as relações entre o seno e o cosseno, que a gente pode facilmente obter por Pitágoras, né? A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1, é a soma dos catetos ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? É fácil tirar por Pitágoras a relação entre o seno e cosseno, que diz então que o seno de um ângulo alfa qualquer ao quadrado mais o cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1, né? Que é a hipotenusa ao quadrado, né? Então, essa relação trigonométrica fundamental que relaciona as funções, o seno e o cosseno, né? Usando, então, Pitágoras. Bom, alguns valores importantes do seno e cosseno. Esses valores, eu vou diminuir um pouco aqui, né? Esses valores aqui
do seno e do cosseno, veja que essa tabela aqui eu estou dando ela em graus, só por simplicidade. Esses ângulos em graus são exatamente aqueles ângulos que eu mostrei na videoaula anterior, quando a gente determinou algumas projeções, né? As coordenadas daqueles pontos, né? Dos ângulos 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, assim por diante, né? A gente definiu lá, a gente usou lá fez um cálculo lá e determinou aquelas projeções. Portanto, como essas projeções são o seno é a projeção no eixo x, portanto a coordenada x daquele ponto, e o cosseno do alfa é a projeção no eixo vertical, o eixo y, portanto a segunda, né, coordenada y daqueles pontos, né? Então, na verdade, nós já determinamos vários valores do seno e do cosseno quando a gente fez aquilo na videoaula passada, né? Na videoaula anterior. Observe então que aqui nós temos vários ângulos, né? Do seno, para esses ângulos aqui, usando aquelas projeções, nós temos vários valores aqui do seno de alfa e do cosseno de alfa que a gente ganhou quando fez aquele raciocínio. São valores importantes, de ângulos importantes que ocorrem bastante. É importante entender então esse quadro em cima daquele cálculo que foi feito, né? Naquelas projeções, naquelas coordenadas, então daqueles pontos, né, que a gente já viu, né? Então, dito isso, né, temos aqui vários valores em ângulos interessantes e importantes, né? Dito isso, podemos partir então para vamos voltar aqui para 200 aqui, vou centralizar aqui, ok. Temos aqui duas propriedades muito interessantes do seno e do cosseno, que é o seno da soma e da diferença de dois ângulos e o cosseno da soma e da diferença de dois ângulos, né? Então observe que o seno de x mais ou menos y, tanto vale para a soma como para a subtração, né? É o seno de x vezes o cosseno de y, mais ou menos o cosseno de x, seno de y. E a segunda propriedade, que é o cosseno de x mais ou menos, na verdade são duas propriedades numa só. O cosseno de x mais ou menos y, né? Pode ser tanto para mais quanto para menos, é o cosseno de x vezes o cosseno de y, menos mais. Então, aqui quando é mais, aqui fica menos. Aqui, quando é menos, aqui fica mais. Então, cosseno de x, cosseno de y, menos mais, seno de x, seno de y. Vamos mostrar aqui uma aplicação, né, um exemplo de uso, né? Então, a gente vai assumir x como sendo 30 graus e y como sendo 45 graus. Para o 30 e para o 45, nessa tabela, a gente já tinha calculado, nós já temos os valores do seno e do cosseno. Para 30 graus, o seno é 1 sobre 2, ou 0,5, e o cosseno é raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,866. E o 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7071. E o cosseno também, raiz quadrada de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7071, ok? Então, usando essas propriedades que nós acabamos de ver, né, para x igual a 30 e y igual a 45, usando a propriedade da soma do seno, né, então seno de x mais y é igual ao seno de x vezes cosseno de y mais cosseno de x, seno de y, usando essa propriedade, seno de x mais y, 30 mais 45 dá 75, a gente pode calcular o seno de 75, que a gente não tinha naquele cálculo que a gente fez lá na videoaula anterior. Esse ângulo a gente não tinha. A gente tinha o de 60, tinha determinado o ângulo para seno e cosseno para o ângulo de 60 e 90, né? Agora nós podemos determinar o seno de 75 graus, usando essa propriedade 1, né? Usando a soma, né? Então, o seno de 75 graus é o mesmo que seno de 30 mais seno de 45, então o x é 30 e o y é 45, isso dá seno de 30, cosseno de 45, mais, porque aqui é uma soma, né? Então fica mais aqui, né? Se fosse uma diferença seria menos, né? É mais cosseno de 30, observe cosseno de x, seno de y, seno de 45.
Isso é aproximadamente, estou tomando os valores daquela tabela, 0,5 vezes 0,7071 mais 0,8660 vezes 0,7071. Isso calculando aí dá aproximadamente 0,965, que é mais ou menos aproximadamente, realmente, se vocês calcularem na calculadora, o seno de 75. Óbvio que o valor ficou muito aproximado, porque eu usei valores aproximados, então, para o seno e cosseno de 30 e 45 graus, né? Então, esse é um exemplo, então, de uso dessa propriedade. Poderíamos, por exemplo, em vez de usar a mesma propriedade 1 para calcular, por exemplo, o seno de 15 graus. 15 graus nós não temos lá na nossa tabela, né? Nós tínhamos lá o ângulo de 0, o próximo era de 30. O 15 que fica ali no meio, podemos calcular isso como seno de 45 menos 30. Né? Então é só fazer o cálculo, aí teríamos que usar a propriedade 1 em vez de ser soma, como subtração, fica como um exercício para vocês. Façam, né? Usem os valores de cada tabela e depois na calculadora de vocês verificam se acertaram, ok? Claro que o valor vai dar aproximado, né? O cálculo de vocês. Ok, pessoal, sobre o próximo assunto seria a tangente, vamos deixar para uma próxima videoaula sobre o seno e cosseno, espero que vocês tenham entendido tudo. É isso, encerramos essa videoaula por aqui, ok? Estudem, aproveitem os materiais, inclusive, que nós estamos colocando lá no AVA, né? Aproveitem, estudem, ok, pessoal? Então tá, tchau!